Hoje eu vou te mostrar uma planilha simples que vai te dar duas ferramentas essenciais para o controle financeiro: DRE e fluxo de caixa. Com ela, você vai parar de confundir lucro com dinheiro no bolso e vai tomar decisões melhores para a sua empresa. Eu sou o Diogo Reis, fundador da M5 Labs, e meu compromisso aqui não é só te entregar uma planilha bonita, mas sim fazer você tomar as melhores decisões financeiras. Chegamos então na planilha modelo. Tem alguns dados aqui já preenchidos que eu vou utilizar de exemplo. E eu vou mostrar aqui para vocês que com esses dados preenchidos, eu deixei aqui, ó, a gente vai conseguir ter a DRE de um ano, o fluxo de caixa, todo preenchido a partir daquela planilha, e basicamente os dois gráficos que a gente precisa. Eu sei que nessa altura você já deve ter analisado várias planilhas, mas uma coisa eu te garanto: essa aqui tem o mínimo, o essencial para você ter uma tomada de decisão. E quando eu falo de gestão, é impossível não falar de DRE, fluxo de caixa e balanço. Nós vamos fazer um combinado. Se você já entende o que é DRE, o que é fluxo de caixa, eu vou deixar aqui um minuto para você avançar e ver apenas o conteúdo da planilha. É só clicar aqui, ó. Vou deixar no índice também, mas uma coisa eu te garanto: não adianta preencher uma planilha se não for para tomar decisão. O meu compromisso não é só te oferecer uma planilha, é fazer você tomar melhores decisões. E se você não entende a diferença de lucro e caixa numa empresa, é fundamental que você não avance. As três ferramentas que você precisa conhecer para fazer uma gestão financeira são essas aqui: DRE, fluxo de caixa e balanço. Temos 8 atributos aqui para diferenciar uma ferramenta da outra, para que você possa entender o objetivo de cada uma. Então vamos lá. Primeiro, qual que é o foco de cada uma? A DRE mede sua eficiência em fazer sobrar uma parte da sua venda. Quanto mais sobra, mais eficiente você é e, obviamente, maior é o desempenho da sua empresa. O foco do fluxo de caixa já é liquidez. O que é liquidez? Disponibilidade imediata de dinheiro. Não adianta nada eu ter lucro e a minha empresa não ter liquidez, ou seja, o dinheiro não está disponível. Se eu dou muito prazo ou aumento muito meu estoque, eu vou perdendo a liquidez. Então eu posso ter uma empresa lucrativa, mas com baixa liquidez. Isso acontece e eu vou dar um exemplo aqui. E o balanço, que eu não vou dar muito foco aqui nesse vídeo, inclusive não tem balanço na planilha, mas ele é importante porque ele fecha essa tríade financeira, que é justamente lucro, caixa e patrimônio. Em relação às palavras-chave, qual a primeira palavra-chave que vem na sua cabeça quando você vê cada ferramenta dessa aqui? No caso da DRE, você quer saber o quê? Resultado. O resultado pode ser lucro ou prejuízo. A única ferramenta que mede lucro ou prejuízo numa empresa é a DRE. O fluxo de caixa, ele já é diferente. Ele não mede lucro, ele mede saldo. Ele mede o que aconteceu, disponibilidade imediata de dinheiro. Enquanto o balanço, ele vai te mostrar o que você tem de bens e direitos, ou seja, tudo que é seu e todas as obrigações, né? Tudo que você deve. Então, tudo que você tem contra tudo que você deve. Uma diferença entre eles também é o momento do registro. Isso que é muito importante. A DRE a gente registra tudo no momento que acontece. Não importa se você recebeu, importa se o fato aconteceu. Se aconteceu uma venda, se aconteceu uma despesa, ainda não importa recebimento. Para o fluxo de caixa, sim, importa a data que o dinheiro entrou ou saiu. Então, quando o dinheiro entra ou sai, ele é registrado no caixa. Por isso ele tem a ver com disponibilidade de dinheiro. E o balanço, ele é uma foto, ele é feito por um período específico, geralmente o final de um mês ou o final de um ano. Então, dia 31 é uma foto da empresa. Tudo que eu tenho de um lado, tudo que eu devo do outro. Em relação ao documento, para ficar fácil de lembrar, quando você vende, independente da quantidade de vezes que você parcelou para o cliente, a nota fiscal ela sai no valor do produto ou do serviço. É isso que importa. Já no caso do fluxo de caixa, vai interessar sim as parcelas. Então aqui tem a ver com um boleto. Boletos que você emitiu e boletos que foram pagos. Se você vende no cartão, você vai acompanhar o recebimento pelo extrato bancário. Assim é o fluxo de caixa. No caso do balanço, ele pega o saldo de todas as contas, contas a pagar, contas a receber, tudo que eu devo de um lado, tudo que eu devo do outro, passa a régua e aí às vezes eu vou precisar de contrato, de alguma escritura, mas não se apegue a isso agora. Qual pergunta cada um me ajuda a responder? A DRE, ela vai te falar: a empresa deu lucro? Se você tem dúvida se a empresa é lucrativa ou não, só a DRE pode te responder. O fluxo de caixa vai te ajudar a responder: tem dinheiro para pagar? Lembra que eu falei?
Eu posso ter lucro e não ter dinheiro para pagar? Eu vou mostrar esse fenômeno agora. Imagina a seguinte situação. Você fez uma venda de 10 mil reais e gastou 7 mil reais para realizar esse serviço ou vender esse produto. Isso aqui imagina que é nota fiscal, né? Você vendeu 10 mil, gastou 7, então você tem 3 mil de lucro. Do lado de lá, imagina que isso aqui é a nossa DRE. Vamos colocar aqui em relação ao caixa. Vamos imaginar uma situação em que, mesmo vendendo, você está aqui nesse mês, vendeu, emitiu a nota agora, mas você parcelou para o cliente. Imaginar um parcelamento aqui de 4 vezes, 2.500 de parcela. 4 vezes, 4 de 2.500. No caso do nosso fornecedor, imagina que a gente gastou esses 7 mil, mas ele não dividiu de 4 vezes para a gente, ele dividiu só de 2. 3.500 aqui. Vamos pensar mês a mês aqui, como que ficaria essa situação? Veja bem, o primeiro mês eu estou recebendo 2.500, mas estou pagando 3.500. Já vai faltar R$1.000. Já no mês seguinte, a mesma coisa. Eu vou receber 2.500, mas vou pagar 3.500. Vai faltar mais R$1.000. Esse aqui é um outro detalhe. O caixa, ele é acumulado, é como se fosse um extrato bancário. Então, para ser mais real, vamos deixar aqui um saldo anterior de 0, mas a gente precisa acumular. Então, ó, 0 de saldo, menos 1.000. Então, vou até grifar aqui. Olha só, no segundo mês eu já estaria devendo R$2.000. E aí no terceiro mês eu já começo a receber uma parcela e não pagar o fornecedor. Aqui já sobraria R$500. E no último mês, 2.500 também sem pagar o fornecedor. Os 3.000 eles vão aparecer. Então, o que eu tenho de lucro, geralmente, vai virar caixa um dia. Porém, existe essa situação aqui em que eu tenho caixa negativo. E aqui já entra o primeiro conceito, que é o conceito de capital de giro. Uma empresa pode ter lucro, mas não ter caixa e precisar do capital de giro. O que é o capital de giro? Nada mais é do que um saldo para cobrir esse descasamento de caixa. Se meu saldo é 0, isso aqui vai acontecer. Mas se eu tenho um capital de giro, já dá até para saber quanto que a gente precisa aqui. Ó. Qual que é o maior saldo negativo? R$2.000. Então imagine que eu tivesse R$2.000 no meu caixa de capital de giro. O que ia acontecer? No primeiro mês eu teria 1.000 positivo. No segundo eu ia ter 0, porque é o maior pico negativo que eu tenho. No terceiro e no quarto mês, esse dinheiro ele seria devolvido. Então veja a situação, eu tinha 3.000 de lucro, mais os 2.000. Esse dinheiro ele circula, por isso que ele é o capital de giro. Ele entra e sai à medida que esse descasamento aqui vai acontecendo. E eu fiz isso aqui tudo só para te explicar que, de fato, uma empresa que tem lucro, se ela não tiver capital de giro, ela pode ter algum problema financeiro. Voltando então para a ferramenta, em relação a período, a DRE geralmente a gente faz mensal, mas ela pode ser trimestral, anual, e eu recomendo sempre mensal, pelo menos. No caso do fluxo de caixa, ele sim é um acompanhamento diário, é a ferramenta que o empreendedor mais consulta. Todo santo dia, o empreendedor, ele consulta o fluxo de caixa. Qualquer lançamento, qualquer dinheiro que entra e que sai, altera o seu fluxo de caixa. Então, não tem como. O empreendedor, ele olha todo santo dia, às vezes mais de uma vez por dia, o fluxo de caixa. Isso sem contar que pelo menos ali uma vez por semana, como o fluxo de caixa ele é projetado, ele olha para frente, você, no mínimo ali numa segunda-feira, você vai querer entender a situação da semana. E dependendo do setor que você trabalha, se são prazos muito longos, você vai querer ter a visão de 1, 2, às vezes até 3 meses para frente. No caso do balanço, se você tiver uma avaliação mensal para entender a evolução de uma empresa, é mais do que suficiente. Em relação à perspectiva de tempo, a DRE ela olha um passado, mas é um passado recente. Então, se eu estou no mês de setembro,
Eu espero o mês de agosto fechar e analiso o mês passado. Por isso, como eu espero o mês terminar para analisar, ele é sempre numa perspectiva do passado. Existe a possibilidade de projetar uma DRE, mas isso é outra história. Já no caso do fluxo de caixa, não. Ele olha hoje e o futuro. Por isso, talvez, entre as três, seja a ferramenta mais utilizada. No caso do balanço, ele olha o passado da empresa, mas não é só o passado recente. Ele olha toda a história. E eu posso te falar que em mais de 10 anos de consultoria, às vezes é só o balanço que revela um problema de uma empresa. O balanço ele é uma foto. Tudo o que aconteceu na empresa está ali. Independente da longevidade da empresa, todas as decisões que foram tomadas estão escritas lá no balanço. Então não tem como fugir. E por último, em relação ao formato, a DRE ela tem esse formato de receita, que nada mais é que faturamento. Receita menos custos e despesas é igual a lucro. No caso do fluxo de caixa, a gente chama isso de entradas e saídas. Então, o que eu quero saber? O saldo. O saldo é uma diferença de tudo que entra e tudo que sai. E por último, o balanço, que o formato dele é de ativo e passivo. Ou seja, ativo é tudo que eu tenho, passivo é tudo que eu devo. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre balanço, porque ele de fato revela muitas coisas e eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de balanço, mas eu não falo em contabilidade, inclusive não sou contador, mas tem muita informação importante que dá para extrair dali. Indo agora para o preenchimento da planilha, eu vou até apagar aqui para a gente fazer do zero. E a primeira coisa que a gente consegue ver aqui são os campos que a gente precisa preencher. Temos data da emissão, descrição do que aconteceu, o nome do cliente ou fornecedor, algum número de documento para que você tenha lastro, né, algum registro, a forma de pagamento, a classificação, isso vem de um plano de contas que eu posso mostrar aqui, a data de vencimento, a data de pagamento, o valor e o saldo. É só isso essa planilha. E eu vou começar aqui ajustando o saldo. Essa planilha ela só vai funcionar se você de fato conferir os saldos. Quando você não confere, você pode ter deixado de passar alguma venda ou alguma despesa. Isso não pode acontecer. Então, a forma mais fácil de você organizar é, se você não tem a conta bancária, abre a conta da sua empresa e passe a fazer desse controle um espelho do extrato. Senão, não vai funcionar. E para implementar o saldo é muito fácil. Colocar aqui nas datas, em todas, o último dia do ano anterior. Eu estou aqui em 2025. Você vê que está 31/12/2024. É só isso. Vou imaginar que o saldo aqui é R$2.000. E aqui também saldo 2.000. É a única vez que você vai mexer no saldo. Depois o saldo ele tem que encontrar com o seu extrato com todas as entradas e saídas. Se isso não acontecer, você está preenchendo isso aqui errado. Agora eu vou fazer 2 ou 3 lançamentos simples aqui para você entender. Vou pegar o mesmo exemplo da venda de R$10.000. Imagina que eu vendi hoje, 10 de setembro. Como a venda de R$10.000 eu parcelei de 4 vezes, essa informação aqui é importante. A data da emissão é a data da nota fiscal, do contrato, de qualquer coisa. É o momento que aconteceu. Se você já está relacionando, exatamente isso. A DRE, ela tira informação daqui. Então, mesmo sendo parcelado, como ocorreu hoje, eu tenho que repetir esse valor 4 vezes. Então, ó, 10/9, 10/9, 10/9. A descrição aqui, sei lá, vamos imaginar que é um serralheiro fazendo portão, qualquer coisa. Portão do sítio, qualquer lá. Cliente Diogo Reis. Vou colocar aqui, ó, parcela 1/4. Vou ajustando aqui, estou fazendo devagar para vocês entenderem a lógica. Número de documento eu considero importante. Vou deixar o número fictício aqui, mas imagina que esse aqui é o número da nota fiscal. Forma de pagamento, vou colocar aqui cartão. E aí tem uma parte importante do cartão de crédito que eu vou mostrar. Essa classificação aqui é um dos campos mais importantes. Essa classificação é do plano de contas que eu deixei aqui. Vê que a coisa é simples, mas tá vendo? Ó, tem venda e serviço. Daqui para baixo, ó, fornecedor, é tudo despesa. Então tem essa lista de despesa aqui que você pode colocar. E no caso de faturamento, né, é só venda ou serviço. É para ser simples mesmo. Nesse caso aqui eu vou considerar serviço. Uma dica aqui, ó, só colocar Ctrl+D que ele puxa
o campo de cima. Aqui a data de vencimento vai fazer toda a diferença. Porque se eu vendi hoje e passei no cartão para o cliente, esse valor aqui vai cair para mim daqui 30 dias. Opa, então 10/10 é a primeira, 10/11 é a segunda, 10/12, 10/1 de 26. E se você já conseguiu relacionar, já deu para perceber que o fluxo de caixa, que mostra o que entra e o que sai, vai capturar daqui. Data de pagamento a gente não vai colocar porque não ocorreu. Quando tiver no dia 10/10, daqui a um mês, vem aqui e coloca. Mas como não aconteceu, eu vou tirar. E aqui, como são 4 parcelas, aqui eu coloco o valor, Ctrl D, né, que eu expliquei. Como que eu vou fazer então com a despesa? Mesma coisa, imagina que eu fui no dia seguinte que eu fechei e fui lá comprar o material. Dia 11/9. Materiais, fornecedor X, número do documento. Ah, paguei como? Aqui foi boleto. Divide para mim no boleto. Classificação, fornecedor. Materiais também, como eu dividi de 2 vezes, né? 1 de 2, vou seguir a mesma ordem aqui. No boleto, também é fornecedor. Data de vencimento. Imagina que ele vai te dar os mesmos 30 dias em cada, né? Então, 11/10 e aqui 11/11. Valor, menos 3.500. Imagina que seja 7.000. Menos 3.500. Agora eu vou fazer 2 lançamentos aqui que podem gerar dúvida. O primeiro em relação à taxa de cartão. Como é que eu registraria aqui a taxa de cartão? Descrição, taxa de cartão, que não precisa. Forma de pagamento, vou deixar aqui, débito, bancário. Classificação, tem uma classificação aqui para isso. Taxa de cartão. Nesse caso aqui eu estou considerando que a pessoa não vai antecipar. Nesse caso eu vou considerar que a pessoa não vai antecipar, então a gente precisa colocar as datas exatamente como estão aqui, ó. Então vou até ter que repetir aqui, porque como são 4 parcelas, elas vão cair em 4 datas diferentes. Mas isso não tem problema nenhum. Ó, taxa de cartão, como que ficaria aqui? Vamos imaginar que a taxa é de 5%. Menos 2.500 vezes 5%. Aí, ó, 125. Quando eu for receber, eu já vou organizar aqui, vocês vão ver que é 2.500 menos 125. Lá no dia vai aparecer no seu extrato R$ 2.375. É isso que vai acontecer na realidade. Por isso que eu deixo aqui uma forma mais parecida com o espelho do seu extrato do que qualquer outra coisa. E as despesas fixas, agora o lançamento de despesas fixas, eles podem ser programados para frente. Vou usar o exemplo aqui do aluguel. Imagina que o aluguel é todo dia 5. Vou programar até o final do ano. 5/10, 5/11 e 5/12. Aluguel. Estou fazendo isso aqui porque o mês 9 já passou. Imobiliária, boleto. Aqui na classificação, vamos achar o aluguel. Aluguel. E aqui eu vou repetir essa data. 5/10 aqui, 5/10, 5/11, 5/12. Aí vamos imaginar que o aluguel é de 1.500. Então, todos os lançamentos estão aqui. Só que agora a gente precisa fazer uma coisa. Precisamos organizar por datas. Como que a gente faz isso? Classificação. Ele já vai pegar o nome das colunas e é muito fácil lembrar. Você tem que classificar da direita para a esquerda. Então, data de pagamento, data de vencimento e data de emissão. Sempre nessa ordem. Pagamento, vencimento, emissão, dessa forma que você está vendo aqui. Depois que classificou, olha como é que fica mais fácil. Aqui a gente já começa a ter uma ideia do que está acontecendo. Lembra que eu comecei com saldo de R$ 2.000? A próxima despesa é o quê? Poxa, já vem um aluguel aqui, ó. Do dia 5/10, o meu saldo, ele vai ser R$ 500. Por que eu sei que ele vai ser? Porque a despesa ainda não foi paga. A partir do momento que você paga a despesa, ela passa, de fato, a ter que bater com seu extrato. Depois, o que vai acontecer? Eu vou receber a parcela que eu vendi, mas vai haver um desconto da taxa de cartão. É aquele valor que eu falei, ó, isso aqui vai acontecer. Depois eu vou pagar o material, vou pagar aluguel de novo. E aqui já dá para ver que existe um furo aqui no caixa, né? Se nada acontecer nesse meio tempo,
se eu não vender mais, eu sei o dia que a coisa vai ficar ruim para mim, que é no dia 11/10. Mas a gente não precisa assustar, porque teoricamente aqui eu tô um mês na frente, né? Eu tô aqui no dia 10 de setembro e o negócio vai ficar feio no dia 11 de outubro. E tudo bem, dá para controlar. No dia a dia, o que vai acontecer? Quando chegar a despesa, você vai colocar data de pagamento. Que 10/10, 10/10. Veja bem, cheguei aqui com saldo de 2.875 no dia 10 e eu sei que no dia 11 eu tenho que pagar. Se isso aqui fosse uma situação real e você não tivesse o dinheiro para pagar no dia, o que poderia acontecer? Vamos imaginar que a gente conseguiu antecipar esse valor aqui, ó, que era do dia 10/11 para cá. Você está antecipando um mês esse valor aqui. Vou colocar aqui 10/10, estou antecipando. E, inclusive, eu vou aumentar os juros aqui. Eu vou colocar duzentão aqui. Só que agora o que a gente faz? A gente classifica de novo. E olha o que aconteceu. Como ele entrou, como eu dei data de pagamento, ele entrou no caixa. Olha o que aconteceu. Ele aliviou. Porém, é aquilo que eu falo, né? Só mudou o problema de lugar. Lembra que eu disse que nem toda empresa que dá lucro, ela vai ter caixa? Essa é uma situação típica. Agora, o outro cuidado é importante. Não é só caixa que importa na empresa. Se você também não tiver lucro, mais dia, menos dia, o seu caixa vai estourar. Por isso, as duas ferramentas são importantes. E eu vejo, no dia a dia, mais pessoas olhando caixa do que lucro. Mas se você tiver prejuízo, não tem caixa no mundo que vai te salvar de uma situação dessa aqui. Eu vou desfazer, porque numa situação normal, a empresa ainda está operando, provavelmente ela vai conseguir sair dessa situação aqui. Agora vamos lá para as ferramentas. DRE, vamos ver se está batendo com o nosso aqui. Setembro, 10 mil, 7 mil de gasto com fornecedor. E aqui tem uma situação importante que eu quero falar. Esse controle aqui, ele não serve para empresa que gira muito estoque. Ele não faz controle de estoque. Se você é uma loja, um varejo, que tem muito estoque, eu iria para um software de gestão. Hoje existem softwares baratos, mas não é para fazer em planilha. Quem tem estoque, esquece isso aqui. Porque eu estou considerando o fornecedor como um custo. Isso aqui serve muito bem para quem gasta depois que vende. Vou até aumentar o zoom aqui para que a gente consiga ver melhor. Bateu, né? Ó, 500 de taxa de cartão. Lembra que os 500 ó, dessa venda aqui, embora ele esteja diluído, aí ó, 2.500 de lucro. Em outubro, novembro e dezembro, as coisas que entraram aqui foram o aluguel. E tudo certo. E no fluxo de caixa, dá um zoom aqui também, a partir de setembro. Não teve nada em setembro, a não ser o nosso saldo, né? Que ele veio. Agora em outubro, tá vendo que vai entrar cada parcela, basicamente igual a gente desenhou lá. Eu já sei que nos meses para frente a coisa precisa ajustar. Chegando então nos gráficos, aqui é só uma demonstração visual daquele saldo que você viu lá. Que análise eu posso tirar daqui? Você tem que se orientar por essa linha preta, onde o saldo é 0. Então, quando ele está abaixo da linha, é porque está negativo. Mas se ele estiver negativo no futuro, é normal. À medida que você vai vendendo, a tendência é que você vai acumulando saldo e esse negativo ele fique mais para frente. Imagina a situação, a gente ainda está em setembro. No final de outubro, o saldo vai ser 625 negativo, só que falta 40 dias para chegar nisso aqui praticamente. Então não é uma situação ruim, embora esteja negativo. Por isso que eu falo que isso aqui você vai acompanhar todo dia. E quanto mais longe tiver esse negativo, melhor para você. Agora, descendo aqui para a comparação entre receita e custo, é o que eu sempre falo. Não adianta também ficar só pensando em caixa se ela não é eficiente. O ideal é que as receitas sempre superem os custos e que você tenha um capital de giro caso haja um descasamento desses prazos, que é normal também. Porém, é de se preocupar se em um mês o vermelho, que é o custo total, custos e despesas, né, ficarem acima da receita. E isso aqui é uma bomba relógio e começa a acompanhar isso de perto. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve, deixa o like, porque vem muito mais sobre gestão financeira. Agora que você já entendeu a diferença entre lucro e caixa, eu recomendo que você continue comigo aqui, ó, nessa playlist
sobre finanças, porque lá tem muita informação para você não perder o controle da sua empresa.